Olá, seja muito bem-vinda à Casa de Honra. Essa série se chama Cultivando o Caráter de Cristo. Ela está embasada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde ali ele nos ensina sobre o fruto do Espírito. No primeiro episódio, nós podemos aprender que amor e alegria não são apenas emoções. E para hoje nós vamos meditar sobre paz e paciência, que também não é nada fácil. Mas, na verdade, a proposta é que você seja diferente. Afinal, você não é todo mundo. Eu quero começar essa jornada te mostrando como Paulo estruturou a carta dele aos Gálatas. Ele utilizou uma metodologia de ensino onde ele fez uma lista de situações, de comportamentos, de coisas que acontecem quando o ser humano é dominado, governado pela carne, pela natureza humana. E depois disso, ele faz uma segunda lista demonstrando quais são os comportamentos daquelas pessoas que são dominadas, que são governadas, influenciadas pelo fruto do Espírito. Nesse livro, Paulo claramente mostra o tempo todo a oposição entre as obras da carne e entre o fruto do Espírito, para que nós que escolhemos servir a Cristo possamos fazer a escolha correta daquele que deseja ter o comportamento moldado e que cultive o comportamento e o caráter de Cristo. Em Gálatas 5:21, então, Paulo começa a listar. Eu escolhi aqui para que possa te mostrar quais são as obras, os comportamentos que fazem oposição à paz e à paciência. Então, ali naquela lista, Paulo traz o seguinte ambiente. Eu quero que enquanto eu faço essa narrativa, você, na era da experiência, na era da imersão, vá pensando na sua vida quais são os cenários, quais são os locais, as circunstâncias em que você consegue observar ambientes com esses comportamentos. A Bíblia narra assim: as obras da carne são inimizades, disputas, contendas, brigas, ira, discussão, conflitos e desentendimentos. Vejam, tudo isso são comportamentos de pessoas governadas pela natureza humana. Quem sabe eu ou você muitas vezes estejamos em situações ou em ambientes que facilmente é possível perceber situações como essa. Ambientes onde tem falatório, gritaria, disputa, foras, implicância. Ambientes onde há tumulto, gritaria, palavrão, descontrole, tumulto. Você já frequentou um ambiente assim? Pensa-se na sua vizinhança ou no seu trabalho, quem sabe até na sua casa ou na sua família, o ambiente é tomado por comportamentos como esse. Faça uma reflexão um pouco mais profunda e caso você consiga perceber ambientes como esse, se você é uma pessoa que colabora para que isso aumente, para que isso continue, ou se você é diferente de tudo isso. Muitas vezes a gente se vê em meio a ambientes como esse, gritaria, tumulto, inimizade, briga, confusão, conflito. E talvez você seja a pessoa que diz assim: mas comigo não faria assim. Eu no seu lugar responderia dessa forma. Isso aí eu não gostei nada, olha, e ainda tem aquilo que ele fez ontem, que foi pior ainda. Então, se você é aquela pessoa que joga um pouco mais de lenha na fogueira, um pouco mais de álcool ali naquele fogo para ele ficar bem alto, saiba que você está sendo governado pelas obras da carne. Você está agindo, atuando de uma forma que o inimigo ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, somente ele está feliz. Agora, se você nessa situação é a pessoa que leva a paz, você sim está sendo orientado e está expressando o fruto do Espírito na sua vida. Entendam, é um posicionamento. O cristão ele é chamado para se posicionar. É muito importante que você, ao refletir o que Cristo tem feito na sua história, você consiga entender pelos seus comportamentos se você está dando vazão à obra da carne
ou se você está sendo dominado pelo fruto do Espírito. É isso que o Senhor Jesus quer de você. E talvez você fale assim: Lucila, mas eu não vejo problema, porque realmente na minha família, lá tem umas gritarias, lá tem umas brigas, a gente é desse jeito. Eu quero ler o que tem no livro após a narrativa dessas situações. Diz assim: repito, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não vai impactar apenas o ambiente, isso vai impactar a tua salvação. Quando o teu comportamento aponta para as obras da carne, agindo conforme a carne, você está comprometendo simplesmente a sua salvação. O sacrifício que Cristo fez por você na cruz, para que você fosse religado ao Pai, é para que você expresse o caráter de Deus em você. É para que você mude. Sim, todo mundo faz, mas com a autoridade de mãe eu te falo, você não é todo mundo. Então talvez você na sua vida, já ouviu isso, e esse relato de hoje é para te lembrar. Se todo mundo grita, todo mundo xinga, todo mundo implica, todo mundo cuida só de si, se as pessoas onde você está convivendo vivem em brigas, contendas e desentendimentos, você não é todo mundo. Seja diferente. Você precisa emanar nos seus relacionamentos o caráter de Cristo e ser cheio do fruto do Espírito. É isso que o Senhor Jesus espera de você. Um outro alerta quanto a isso, também dito pelo apóstolo Paulo, está em Romanos 12, versículo 2, onde a Bíblia nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você se moldar a ser igual a todo mundo, a fazer o que todo mundo faz, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que é completo pelo fruto do Espírito, que tem sobre ele uma lei diferente da lei da carne, que aquilo que você quer, que você acha legal, que você deseja, é menos importante do que aquilo que o Senhor Jesus pede para você, aquele que está disponível a negar a sua natureza e a não se envolver com o que parece um oba-oba, mas que na verdade está desalinhado com o comportamento cristão, o comportamento da natureza do sacrifício de Jesus na sua vida, esse experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa proposta aqui não é para que você seja diferente, quadradão. Essa proposta daqui é para que você alcance a paz que excede todo entendimento. Num ambiente de paz, o Espírito Santo passeia, ele tem liberdade. Num ambiente de paz, eu tenho certeza que você tem muito mais possibilidade de sentir a vontade de Deus, de sentir a presença do Senhor, de sentir a manifestação do Espírito Santo. O Senhor não te aconselha isso simplesmente para que você seja diferente. Ele te aconselha isso para que você espelhe Cristo nas suas atitudes. Então, ame um ambiente de paz. Seja você o pacificador, seja você o que diminui a pressão. Quando duas pessoas começarem com intriga, com briguinha, com inimizade, seja você aquele que coloca a mão no ombro e fala: calma, gente, as coisas vão se ajustar. Seja você aquele que na hora que só tem gente para contribuir para o barulho aumentar, aquele que fala assim: calma, vai dar tudo certo, respira. Esse é o papel daquele que é um representante da paz. Você precisa ser norteado pelo príncipe da paz. Então, fuja de cenários, de comportamentos e de ambientes que degradam a paz. Quando você alinha sua vida ao caráter de Cristo, você viverá a vontade de Deus. Talvez tenha comportamentos que você tinha até ontem, mas que hoje, no alerta desse vídeo, você já entendeu que não deve ter mais. Mesas que você se agradava, sentar, gargalhar, compartilhar, falar mal e promover coisas ali que não convém ao caráter daquele que aceitou a Jesus. Hoje, deixe de fazer. Seja diferente,
Você não é todo mundo. Busque ambientes de paz. Promova a paz em ambientes em que você entende que não estão sendo dominados por ela. Eu quero te fazer uma proposta de pensar sobre o estilo de vida do pacificador. Para começar, em Mateus 5:9, quando nós escutamos o Senhor Jesus fazendo a narrativa sobre as bem-aventuranças ali no Sermão da Montanha, um momento de muito ensino e aprendizagem, ele cita assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Talvez o seu receio seja de ser chamado de chato. Mas se eu agir assim, buscando a paz num ambiente onde aquele tumulto está fervendo, puxa, eles vão achar que eu sou o quadrado, que eu sou o chato. Não importa do que vão te chamar. A melhor coisa é ser chamado de filho de Deus. Deus Pai te chamando de filho, porque você é um pacificador. Isso é um privilégio, não abra mão disso. Além disso, eu vou trazer aqui um exemplo que ilustra claramente isso. Ele está narrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, onde a Bíblia nos conta a história real de Abigail e Nabal. Era um casal onde o marido ele era muito hostil, arrogante, agressivo, insensato. A Bíblia narra Nabal como um homem rude e ingrato, e que ofendia as pessoas. Nesse cenário, Davi já havia sido ungido rei, mas ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo, e ele então estava nos arredores de onde ficava as ovelhas de Nabal. E ali ele, se aproximando, protegia tanto as ovelhas quanto os pastores que trabalhavam para Nabal. E Davi, junto aos homens dele, sentiram fome e se aproximaram ali daquela casa para que pedisse a Nabal então que, como forma de reconhecimento pelo serviço que ele estava prestando, desse a ele e a sua tropa alimentos. Mas Nabal, sendo como é, insensato e ingrato, mandou uma resposta bem ofensiva, bem agressiva, insultando, perguntando quem é esse tal de Davi, e não lhe deu o alimento que ele precisava. Com isso, Davi recebeu essa resposta de uma forma muito calorosa, ficou muito indignado com isso e queria exterminar não só a Nabal, como a toda a família dele. Ao saber disso, Abigail, narrada como uma mulher sábia, ela foi pacificadora. Para mim é um dos melhores exemplos bíblicos de como pacificar uma situação. Abigail, ao perceber o estrago que o seu marido tinha feito, tamanho da insensatez dele, da ingratidão, da arrogância, ela preparou um banquete, ela juntou muito alimento e ela então levou os servos para acompanhá-la, montou em um jumento e foi até onde estava Davi com a sua tropa. E chegando lá, perto de Davi, ela desceu do jumento e ela se prostrou. E ao se prostrar ali, ela disse: Davi, perdoa a insensatez do meu marido. Ele é rude e ele foi muito ingrato. Mas eu quero vir aqui pedir perdão pela insensatez do meu marido. E quero pedir que você, ungido por Deus, não suje as suas mãos. Que você não faça justiça com as suas próprias forças, mas que você confie na justiça de Deus que te ungiu. E aquela palavra, ela foi como um bálsamo. Ela trouxe a paz para o coração de Davi. E Davi recebeu aquela palavra e a paz que o tocou fez com que ele desistisse da tragédia que poderia ter acontecido naquele lugar. Então Abigail é o exemplo de uma mulher sensata, pacificadora, que estava num ambiente hostil, perigoso, mas que ela pôde, por meio da paz, a paz que excede todo entendimento, é inexplicável como aquela mulher agiu assim, mas ela recebeu o fruto do Espírito e ali sim ela conseguiu agir diferente. Isso fala também comigo. Cada vez que uma situação vem até você e você tem oportunidade de exercitar a paz, mas você exercita a agressividade, o tumulto, a inimizade, a dissensão,
a contenda, a briga, você está sendo norteado pela obra da carne. Essa reflexão de hoje é para mim e para você. Que na hora que esse problema surgir, você lembre de Abigail, você fala: Senhor, reina em mim o fruto do Espírito. Eu quero ser uma pacificadora. E para concluir essa meditação, a gente está falando de paz. A ciência da paz é a paciência. E a paciência é uma virtude essencial para a vida cristã. É uma característica que demonstra maturidade espiritual. É o reflexo do caráter de Deus na vida dos seus filhos. E é um teste para a gente, né? Porque se você tem paciência, o caráter de Deus está explícito na sua vida. E se você é impaciente? Se você grita com as crianças, se você se estressa com quem não entende o que você fala, se você a qualquer momento ferve e não sabe controlar suas reações, está faltando presença de Deus na sua vida. Está faltando o fruto do Espírito no seu comportamento. Importante você se ligar nisso. Não dá para os anos passarem e você continuar sendo uma bomba relógio. Isso não faz bem para a sua saúde, não faz bem para o mover de Deus para que você mude de níveis na sua vida. Agora, por que você precisa ter paciência? Primeiro, porque Deus é paciente. Se você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e o Senhor nosso Deus fala: sede santos como eu sou santo, e Ele quer que nós sejamos a luz de Cristo cada vez mais parecidos com Jesus. E se Deus é paciente, isso é mais do que um motivo para que você seja. O Senhor é paciente com a humanidade, para que a gente se arrependa e mude o nosso comportamento para com Ele. O Senhor é paciente. Outro motivo por que você precisa ser paciente, porque isso demonstra que a sua confiança e a sua esperança estão em Deus. Se você não sabe esperar, se a sua vida é movida por atitudes repentinas, você vê uma situação e você já precisa reagir àquilo, você lê um cenário e você já tem que tomar uma decisão imediata, você não consegue meditar, aguardar uma resposta, aguardar o mover de Deus na sua vida, aguardar o direcionar dos planos dele no tempo dele, você não está sendo paciente. Agora, se você tiver a paz que excede todo entendimento e exercitar a ciência dessa paz, quando você se vê frente a uma situação de dificuldade, você vai entender que aquilo ali existe para contribuir para o bem de algo que ainda vai acontecer. Eu vou citar 2 textos bíblicos que reforçam isso. O primeiro está em Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz paciência, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Você quer ser conhecida como uma pessoa madura e íntegra? Eu quero. Maturidade e integridade são 2 características fundamentais para que você seja uma autoridade, para que você seja um reflexo do Senhor aqui na terra. E aqui tem uma fórmula para isso. Você se alegra pelo fato de estar sendo provado. Olha que difícil. Você deixa o Senhor acrescentar em você a nobreza da paciência. E aí você se torna uma pessoa madura e íntegra. Isso é muito profundo. Isso traz para a gente um modelo de vida. Isso traz uma receita de algo que eu e você certamente precisamos buscar. Agora, o segundo texto, ele está em Romanos 8, 28. E diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu tenho certeza que Deus tem propósito na sua vida, que você foi chamado para esse propósito pontual. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados para o seu propósito. Agora, qual que é o seu posicionamento frente a isso? Você vai agir com obras da carne ou você vai se posicionar como quem diz: Espírito Santo governa, a minha vida vai expressar o fruto do Espírito? Se essa é a sua escolha, preze por um ambiente de paz.
Tenha paciência nas fases da sua vida. Seja reconhecido com integridade e maturidade. E certamente o Senhor Jesus vai se alegrar muito com a sua vida e vai te usar para que você transborde paz e paciência para a vida de todo mundo que te cerca. Deus te abençoe. Tchau, tchau.